Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Todos os dias, gente, às 6 horas da manhã, tem um vídeo novo aqui para você, com uma reflexão para te ajudar na sua caminhada, para te ajudar a transformar seus dias em dias melhores. Nós temos essa responsabilidade, nós podemos fazer isso através da nossa mente, daquilo que nós acreditamos. E é por isso que eu estou aqui hoje para contar uma história para vocês. Uma história sobre memórias, porque as nossas memórias não são apenas lembranças do que aconteceu, elas são reflexos daquilo que a gente acredita hoje. Então, cada vez que a gente revisita o passado, a nossa mente adapta a história ao significado do presente, daquilo que nós acreditamos como verdade hoje. Então, vamos para a nossa reflexão. Eu vou começar aqui contando uma história. A história do seu Elias, que todas as manhãs caminhava até o fundo do seu quintal, onde havia um pequeno jardim. Ele não era grande nem exuberante, mas era um jardim antigo. E ali cada planta tinha uma história. Cada caminho de terra guardava uma lembrança. E ele costumava dizer que aquele jardim era como a sua memória. E tudo que ele cultivava em cada tempo, no tempo que ele plantou cada planta. Certa manhã, enquanto ele regava as flores, ele se lembrou de uma figueira que ele havia plantado há muitos anos antes. E durante muito tempo, o seu Elias contou essa história como um fracasso. Ele dizia que a árvore nunca tinha dado frutos, porque ele não tinha cuidado bem dela. E essa memória sempre vinha acompanhada de culpa e de arrependimento. Mas naquele dia, algo aconteceu de forma diferente. Seu Elias atravessava um tempo de reconciliação interior. E ele tinha aprendido em oração que Deus não o chamava para viver preso ao peso do passado, mas atento ao significado do presente. Ao lembrar-se novamente da figueira, ele percebeu algo novo. Na verdade, ele tinha feito o que podia com o conhecimento que tinha naquela época. A árvore não frutificou, não por negligência, mas porque o solo não era adequado. A lembrança era a mesma, mas o significado não. E aí ele compreendeu que as memórias não são apenas arquivos do que foi, mas espelhos do que acreditamos agora. Cada vez que nós revisitamos o passado, não fazemos como espectadores neutros, mas como intérpretes do presente. A mente adapta as lembranças para confirmar aquilo que hoje nós chamamos de verdade. E assim também é a nossa caminhada espiritual, gente. Muitas vezes nós recordamos momentos difíceis como provas de fracasso, de abandono, de incapacidade. Mas quando a fé amadurece, essas mesmas memórias, elas podem se tornar testemunhos de cuidado, de aprendizado, de graça. Não porque os fatos mudaram, mas porque o coração mudou. Deus, que habita o eterno presente, nos permite revisitar o passado, não para que a gente fique preso a ele, mas para ressignificá-lo à luz da esperança. Ao lembrar, nós reescrevemos. Ao recontar, nós reforçamos. Ao escolher o significado, nós fortalecemos aquilo que nós acreditamos hoje. Então, que ao lembrarmos das nossas histórias, nós possamos fazê-lo com o coração alinhado com a verdade, a misericórdia e a fé. Que as nossas memórias não sejam âncoras de dor, mas sementes de compreensão. E que ao olharmos para trás, nós possamos confirmar não os medos de ontem, mas a fidelidade que nos sustenta no agora. Faça uma reflexão hoje. Que significado você tem dado às suas lembranças? Elas reforçam a sua fé,
A culpa, a esperança ou o medo? O que Deus deseja ressignificar em você hoje? Presta atenção nisso. O tempo todo você tem a chance de recomeçar, de contar uma história diferente. Então olhe para a sua história do passado como ela realmente foi, com a consciência que você tinha. E ressignifique, dê um novo significado a ela, né? De uma forma agradável, leve, que te faça entender que tudo pode ser mudado. Eu gosto muito de um trecho bíblico, está em Romanos 12, versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse versículo, ele revela que a transformação começa na mente. E quando a palavra fala em renovação, ela não se refere apenas aos novos pensamentos, mas uma nova forma de interpretar a realidade, inclusive o passado. As nossas memórias passam pelo filtro da mente que nós temos hoje. Guarde isso. Quando a mente é renovada, aquilo que antes era lembrado com dor, culpa ou medo pode ser reinterpretado com maturidade, aprendizado e graça. Nós não mudamos os fatos, nós mudamos o significado que nós damos a eles. E o significado transforma o impacto que a memória tem sobre nós. Isso é muito importante. Isso nos ajuda na renovação da nossa mente. Então, ao permitir que Deus renove a sua mente, também permita que Ele ressignifique o seu passado, alinhando as suas lembranças à sua verdade, e não as mentiras que você aprendeu a acreditar. Nós aprendemos a acreditar em muitas coisas, que quando nós olhamos, quando nós usamos a nossa fé e o nosso ser interior, a gente percebe que não é a nossa verdade. Não é a verdade da nossa essência. Mas alguma verdade que foram criadas para nós, que nos ensinaram e que nós enxergamos com a consciência que a gente tinha. Espero que esse devocional tenha te ajudado de alguma forma a criar o seu dia diferente, a ressignificar o seu passado, a mudar o significado que você dá às suas memórias. E se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário que eu vou adorar responder. Um beijo no seu coração, fique com Deus, um ótimo final de semana e até amanhã no nosso próximo devocional.